Hello, everyone! Vamos começar mais uma aula, agora falando de superlativo de adjetivos. Vamos lá? Bom, nós temos dois tipos de superlativo. O superlativo de inferioridade e o superlativo de superioridade. O de inferioridade é formado por the least mais o adjetivo. Quer dizer, o menos alguma coisa, tá? O superlativo de superioridade, nós temos que ter cuidado com o tamanho do adjetivo. Então, se eu estiver falando de um adjetivo longo, eu vou usar o the most mais o adjetivo, que quer dizer o mais de todos, do grupo todo. E se for um adjetivo curto, eu vou usar o artigo definido the mais o adjetivo mais a terminação est. E aí, quando a gente fala de adjetivos curtos, na hora de colocar essa terminação est, a gente tem que ter atenção às regras ortográficas, né? Mais ou menos a mesma coisa que acontecia nos comparativos de superioridade, só que agora a terminação é outra, não é mais o ER, é o EST. Então, vamos lá. Palavras terminadas em consoante, vogal e consoante dobram a última consoante antes de acrescentar o EST. Então, vamos lá, o adjetivo hot, quente, o mais quente de todos, the hottest, ok? 2 T's mais o EST. Palavras terminadas em E recebem apenas ST, porque já tem o E na sua palavra. Então, wide, largo, the widest, ou mais largo. Palavras terminadas em Y precedido de consoante. Isso é muito importante, tem que ter uma consoante antes do Y. Trocam o Y por I e depois acrescentam EST. Então, temos happy, the happiest, ok? Bom, é importante frisar que o superlativo também é uma forma de comparar itens, coisas, pessoas. A diferença entre o superlativo e o comparativo é que, no comparativo, há uma comparação entre dois elementos apenas, ou dois grupos isolados. O superlativo é uma comparação entre, no mínimo, 3 elementos, ou mais, é claro. E aí, a gente destaca a característica de um desses elementos. Por isso que é o mais alguma coisa, ou o menos alguma coisa de todo um grupo, ok? Bom, vamos lá. Temos aqui 3 anéis, cada um com um preço diferente. Vamos fazer aí a comparação entre eles. The first ring is the least expensive of all. Certo? O primeiro anel é o menos caro de todos, já que ele custa 250, o segundo 350 e o terceiro 500. Então, é o menos caro. Todos são caros, mas esse é o menos caro. The first ring is the cheapest of all. O primeiro anel é o mais barato de todos. Eu poderia dizer assim também, que ele é o mais barato de todos ou é o menos caro de todos. The third ring is the most expensive of all. O terceiro anel é o mais caro de todos. Vejam que eu sempre envolvi os 3 anéis nessa comparação e por isso eu usei o superlativo. Ok? Se, por exemplo, eu estivesse comparando apenas o anel 1 com o anel 2, eu diria the first ring is cheaper than the second ring. Eu estaria usando o comparativo de superioridade. O primeiro anel é mais barato que o segundo, mas não foi o caso. Eu comparei o primeiro com os outros 2, ou seja, os 3 estavam envolvidos na minha comparação. Então, the first ring is the cheapest of all. Ou the third ring is the most expensive of all, já que é um adjetivo longo, né? Bom, e aí? E os irregulares? Os superlativos irregulares. Lembra que também temos comparativos irregulares da outra aula? Então, esses mesmos adjetivos têm superlativos irregulares. Vamos lá. Good, the best, bom, o melhor. Bad, the worst, ruim ou mal ou pior. Little, pouco, the least, o menos. Much, muito, the most, o mais. E far, the farthest ou the furthest, como nós já falamos na aula passada, ok? Geralmente, usa-se o the farthest para falar de distância, no inglês americano, e o the furthest refere-se mais a casos adicionais, né? A informações adicionais, quando a gente quer falar de algo a mais, ok? Até lá!
Bye, bye.